Graça e paz, amados. Eu gostaria de pedir a sua compreensão. Você pode ouvir aí alguns ruídos aí no fundo do vídeo, porque nós não temos ainda um local adequado para gravar e aqui a rua realmente é muito barulhenta, de vez em quando cachorros latem, enfim. Mas vamos oferecer o que nós temos de melhor, né, para o Senhor. Eu gostaria de pedir que você também compartilhasse os nossos vídeos, que você também possa dar o seu like, a fim de que possamos alcançar o nosso objetivo, que é levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos à mensagem de hoje com o tema Não Basta Dizer Eu Te Amo. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 15, que diz o seguinte: Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para casa e para os seus deuses. Volte você também. Queridos, esse trecho da Bíblia Sagrada, esse texto é um dos textos mais importantes assim que me chamam a atenção. É realmente um grande exemplo a ser seguido. A Bíblia diz que um homem chamado Elimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi, eles eram israelitas e durante um tempo em que houve fome em Israel, essa família decidiu então ir para o país de Moabe. Junto com Elimeleque e Noemi foram dois filhos, Malom e Quelion. E a Bíblia diz que tanto Elimeleque como seus filhos morreram, deixando assim viúvas a Noemi e também suas noras, que eram Ruth e Orfa, que eram exatamente moabitas. E a Bíblia diz então que quando Noemi ouviu dizer que Deus estava abençoando Israel e que Israel estava tendo uma grande fartura, ela decide voltar para o seu país. E quando ela decide voltar, suas duas noras também decidem ir com ela. Mas a Bíblia diz que no caminho, ela então disse para as suas noras que ela já estava velha e que Deus havia abandonado ela. Isso na concepção dela. E ela disse, ainda que eu me casasse hoje à noite e tivesse filhos, será que vocês esperariam para casar com eles? E Noemi então deu um conselho às duas, dizendo, voltem para casa, voltem para o seu povo e para os seus deuses. A Bíblia diz que uma delas voltou, mas Ruth, no versículo 16, ela vai pedir para Noemi, não me impeça de ir com a senhora, não me proíba de ir com a senhora. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora morar, eu também morarei. Aonde a senhora morrer, ali morrerei. E ela diz, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então, a Bíblia diz que Ruth, ela seguiu Noemi. Queridos, eu fico imaginando que ali, Ruth abrindo mão da sua juventude, Ruth abrindo mão de estar com os seus parentes, de estar no meio do seu povo, para acompanhar alguém que certamente havia falado de Deus para ela. Certamente Noemi, durante o tempo em que seus filhos eram vivos, certamente Noemi instruiu suas noras com relação à palavra de Deus. Mas eu fico pensando, irmãos, que Ruth, ela não tinha mais nenhuma obrigação de acompanhar Noemi. A história dela com Noemi acabou exatamente ali, quando o seu esposo faleceu e que ela ficou livre para seguir o seu caminho, para reconstruir a sua vida. Mas Ruth, ela tinha algo dentro dela. E que eu sempre costumo dizer que essa é uma das características de alguém que é salvo. Ruth, ela tinha gratidão por Noemi. Ela amava Noemi. E ela decidiu mostrar a Noemi que ela amava, e ela decidiu mostrar não apenas com palavras, não apenas dizendo, Noemi, eu te amo, mas ela decidiu mostrar com ações, com atitudes, conforme está escrito em 1 João,
capítulo 3, eu acho muito interessante esse texto. O apóstolo João vai dizer ali no capítulo 3, no versículo 16 em diante, ele diz assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Assim também nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então Ruth, ela decidiu seguir Noemi e decidiu mostrar a Noemi que de fato ela amava. Até parece que Ruth conhecia a epístola de João. E é claro que ela não conhecia porque ainda não havia sido escrita a epístola de João. Mas o que está escrito lá em 1 João 3,18: filhinhos, não ameis só de palavra. O nosso amor não deve ser baseado em conversas, mas em atitudes. E até parece que Ruth, ela já tinha lido esse texto da Bíblia Sagrada. O que na verdade Ruth tinha de tão importante era a gratidão e o amor por Noemi. Queridos, eu fico pensando que Ruth, ela não olhou apenas para os defeitos de Noemi. E por que eu digo isso? Porque nós não somos perfeitos. E durante a convivência de Noemi com Ruth, certamente elas tiveram problemas, certamente elas tiveram algumas desavenças, especialmente em se tratar de sogra e nora, não é? Inclusive, vocês sabem que o mundo faz muitas piadas com relação às sogras. Mas Ruth, certamente, ela não olhou para os defeitos de Noemi. Ela não olhou para os momentos em que elas tiveram conflitos. Ela olhou para a situação presente. Ela pensou: Noemi já está idosa. Ela não tem mais filhos. Ela não tem mais parente. Quem vai cuidar dela? Ruth, então, decidiu dar uma prova de amor a Noemi. E essa prova de amor foi saindo do seu país, da sua pátria, indo para uma outra pátria onde ela seria estrangeira. Queridos, eu costumo dizer que dizer eu te amo até um papagaio diz, não é verdade? Então não basta dizer eu te amo. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 21, a Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos. E ele então chamou os 2 filhos para trabalhar na vinha. Um disse, eu vou. O outro disse, eu não vou. A Bíblia diz que aquele que disse, eu vou, não foi. E aquele que disse que ia, não foi. Ou seja, quem disse que ia, simplesmente voltou atrás. Mas aquele que disse, eu não vou, ele certamente pensou, refletiu, acerca de que o seu pai precisava dele. E por isso seu pai havia pedido ajuda para ele. Muitas vezes, falar não é o suficiente. Nós precisamos mostrar, e mostrar com atitudes, com ações. A Bíblia então diz que Ruth, ela decide ir, e quando elas chegam em Israel, ela pede então para Noemi que a deixasse ir colher espigas no campo. Enquanto os trabalhadores estavam colhendo as espigas, as viúvas, as pessoas necessitadas, elas tinham direito de colher ou juntar as espigas que caíam no meio do roçado, digamos assim. Quem trabalha em roça sabe dessa linguagem que eu estou usando, roçado. Então, Ruth, ela foi, e a Bíblia diz que ela chegou exatamente nas terras, nos campos de um homem chamado Boaz. E a Bíblia diz que quando Boaz ele chegou, ele viu Ruth e ele perguntou aos empregados quem era aquela moça. E disseram a Boaz, é a moabita, nora de Noemi. Então a Bíblia diz que Boaz, ele chama Ruth para almoçar com ele e dá ordem aos empregados que não maltratem Ruth. E ele então diz para Ruth que ela pode tomar da mesma água que os empregados tomavam. E ele trata a Ruth muito bem. E ele trata a Ruth bem porque ele percebe que ela era estrangeira, ele conhecia a história de Ruth e ele ali passou a admirar Ruth, porque ele viu que Ruth não apenas dizia para Noemi que a amava, mas Ruth mostrava na prática
que de fato ela amava Noemi. E muitas vezes nós dizemos eu te amo, mas não mostramos com atitudes que de fato o nosso amor é verdadeiro. Quando eu olho para 1 Samuel, aliás, 2 Samuel, capítulo 9, a Bíblia diz que Davi, ele pergunta, será que existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem, conforme eu havia prometido para Jonatas? Porque a Bíblia diz que Davi e Jonatas eram amigos, e eles fizeram um pacto de amizade, prometeram um ao outro, de que eles cuidariam das famílias, das suas respectivas famílias, caso um viesse a falecer. E então a Bíblia diz que Davi ele se lembra deste pacto, deste acordo que ele tinha com Jonatas, porque a Bíblia diz que eles se amavam, eles eram amigos de verdade. Há quem diga, e é claro que essa afirmação é diabólica, que Davi e Jonatas eram homossexuais. É claro que isso não é verdade. É claro que isso é uma afirmação humana e, sobretudo, diabólica. Porque, na verdade, Davi e Jonatas eram amigos. E eles se amavam de verdade, ao ponto de Jonatas correr perigo por causa de Davi. Jonatas, certa vez, ele correu perigo diante do seu pai, o rei Saul, por defender Davi. Então, quando nós amamos, nós defendemos. Quando nós amamos, nós não acreditamos em boatos, em falsos boatos. Quando nós amamos, nós averiguamos os fatos antes de nós julgarmos alguém, antes de nós condenarmos alguém e antes de nós afastarmos alguém, tirarmos alguém das nossas vidas. Eu fico pensando, irmãos, que o motivo de muitos casamentos terem sido destruídos é porque, infelizmente, as pessoas decidiram não amar. As pessoas decidiram não lutar, decidiram não buscar em Deus a restauração. Por que que muitas amizades elas são destruídas? Porque as pessoas simplesmente diziam te amo, mas não mostravam com atitudes que de fato amavam e que o amor de fato era verdadeiro. Eu lembro de algo que aconteceu na minha vida e é inevitável não lembrar, e é inevitável até não comentar, porque isso até serve como testemunho, como exemplo para outras pessoas. Eu lembro que a minha ex-esposa um dia chegou comigo e disse que estava com as parcelas da faculdade atrasadas e nós tínhamos um terreno, e ela então me deu um conselho para que eu vendesse o terreno, porque segundo ela estava estudando, ia se formar e que no futuro ela me ajudaria a comprar outro terreno, porque nós já havíamos vendido a casa que nós tínhamos, não apenas para pagar a faculdade, mas também para ajudar a pagar a faculdade, né? E agora eu estava diante de uma outra situação em que eu precisava vender um outro terreno para quitar, né, uma dívida da faculdade. E ela disse, eu vou te ajudar. Só que, infelizmente, quando ela se formou, né, quando ela conseguiu crescer, né, conseguiu alcançar o seu objetivo acadêmico e também profissional, o que ela disse para mim lá atrás não aconteceu. Simplesmente ela me abandonou e, infelizmente, muitos até dizem que ela ficou sem nada. Mas, na verdade, né, eu fiz um investimento na vida dela. Só que aquilo que ela me disse naquele momento, ela não cumpriu. Por quê? Porque de fato não existia o amor. De fato, o amor, ela decidiu que o amor deveria acabar, ou talvez ele nunca nem tenha existido. Mas quando nós amamos, irmãos, nós cuidamos. Quando nós amamos, nós não nos aproveitamos dos outros, nós não exploramos a fé dos outros, nós não enganamos os outros. E Ruth é um grande exemplo a ser seguido, porque ela de fato amava Noemi. E de fato ela provou isso na prática. E a Bíblia então diz que Boaz, ele admira Ruth pela atitude dela. E quando ela chega em casa, Noemi pergunta, minha filha, onde você trabalhou?
E ela então diz que trabalhou nos campos de Boaz. Então Noemi disse: Boaz é um dos responsáveis por nós. Então Ruth recebeu a orientação da sua sogra. Você pode, quem conhece a história de Ruth sabe do que eu estou falando. Você que talvez ainda não conheça completamente, leia o livro de Ruth, é um dos livros mais lindos que tem na Bíblia. Então ela recebeu a orientação da sua sogra. Ela disse: olha, descubra aonde Boaz vai dormir esta noite. E ela disse: vista o seu melhor vestido. E sem que ele perceba, deite-se aos seus pés. E a Bíblia diz que pela madrugada Boaz acordou e Ruth estava aos seus pés. Isso é lindo, irmãos. A Bíblia diz então que Boaz conversou com ela e eles dormiram aquela noite. É claro que ali não aconteceu nada, porque Boaz respeitou Ruth. Boaz amava a palavra de Deus. Boaz, ele conhecia a história de Ruth, então ele se determinou a resolver o problema de Ruth. No dia seguinte, diz a Bíblia que ele reúne o parente que tinha direito de comprar as terras de Noemi, junto com as autoridades, e diz assim: olha, Noemi voltou, e ela está vendendo suas terras e você tem o direito de comprar. Então use esse direito. Ele disse: então eu vou usar o direito. Boaz lembrou ele que se ele comprasse as terras de Noemi, ele também deveria casar com Ruth, a moabita. Ele disse: não, nesse caso eu não quero, então use você o direito de comprar as terras. E a Bíblia então diz que Boaz, ele fez o negócio, comprou as terras de Noemi, casou com Ruth. E Ruth, queridos, agora vem a parte mais linda e mais importante. A Bíblia diz que Ruth gerou Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Ruth faz parte da genealogia do Senhor Jesus. E por que Ruth alcançou esse privilégio? Porque Ruth viveu a palavra. Ruth viveu um dos mandamentos mais importantes da Bíblia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ruth, ela abriu mão da sua juventude, abriu mão de estar no meio do seu povo, entre os seus parentes, para cuidar de alguém que havia cuidado dela, para cuidar de alguém que havia amado ela, para cuidar de alguém que um dia tinha se preocupado com ela. Então, eu encerro a mensagem dizendo para você o seguinte: dizer eu te amo, até um papagaio diz. É inevitável, irmãos, eu encerrar essa mensagem sem lembrar de Jesus, sem lembrar da história linda que viveu Jesus. Lembram de Judas? Jesus chamou Judas de amigo até o último momento. Jesus amou a todos. Mas Judas, infelizmente, não aproveitou a oportunidade, o amor que o Senhor estava dando a ele. Pedro negou Jesus, e é inevitável, irmãos. É lindo isso. É inevitável eu terminar esse vídeo e não falar disso. Pedro negou Jesus, mas Jesus o amou de uma forma tão especial, que lá na praia, Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, o perdão de Deus, o amor de Deus, não foi para nos afastar, mas foi para nos aproximar dele. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, eu fico pensando, irmãos, Deus poderia ter destruído ali. Deus poderia ter acabado ali com a raça humana. Deus poderia ter reconstruído um outro projeto. Era fácil, ele era Deus, ele podia fazer isso. Ele podia exterminar Adão e ali formar um novo homem. Mas não, o Senhor o amou. E o Senhor preservou Adão e Eva. O Senhor fez uma promessa a eles. Quando eu olho para o livro de Êxodo, capítulo de número 32, quando Moisés está ali diante de Deus, e Deus fala: Moisés, o teu povo está adorando outros deuses, e eu vou destruir este povo, Moisés, e vou criar um outro povo para você. Moisés disse: não, Senhor. Se o Senhor fizer isso, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha que amor, irmãos. Olha o tamanho do amor. Moisés aprendeu com Deus.
e agora Moisés estava praticando. Quando eu olho para o livro de Números, capítulo 27, Moisés, ali diante de Deus, em cima daquele monte, olhando as terras, e Deus dizendo: Moisés, você não vai poder entrar, Moisés, porque você pecou contra mim, você e Arão. E por que Moisés pecou contra Deus? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque o povo que ele amava não amou Moisés como Moisés o amou. Isso é forte, não é, irmãos? O povo ficou irritando Moisés. O povo não se lembrou de tudo que Deus havia feito por eles através de Moisés. E fica uma reflexão para você e para mim. Será que de fato nós amamos de verdade? Será que nós cuidamos daqueles que nós amamos? O povo de Israel que saiu do Egito, todos eles morreram. E eles ainda atrapalharam Moisés, impediram Moisés de entrar na terra prometida. Moisés amou o povo, mas o povo não amou Moisés. Jesus ama todos nós de forma igual. Deus ama o mundo inteiro, conforme João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama. E nós amamos Deus? Jesus nos amou ao ponto de morrer naquela cruz. E nós amamos Ele? Será que nós reconhecemos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Ou nós viramos as costas para Ele e dizemos, não com palavras, mas com atitudes: Senhor, eu não te amo, e o que o Senhor fez por mim não valeu de nada. Reflita sobre isso. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te apresento, meu Pai, cada pessoa que assistiu este vídeo, cada pessoa que ouviu esta palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai, e que cada um de nós possamos realmente amar, não apenas com palavras, mas com atitudes, com ações. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe, meu Pai, cada pessoa, meu Deus, aqueles que estão inscritos e aqueles que não estão inscritos no canal, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, Pai, nos dê da Tua graça e da Tua misericórdia, e que possamos ouvir o Senhor um dia nos dizer: vinde, benditos do meu Pai. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que quebrou aliança com Deus, você que ouviu esta mensagem e que entendeu que o Senhor te ama, prove a Ele que você o ama. Reconcilie-se com Ele nesse momento e repita comigo esta oração: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que sou pecador e que necessito do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e me aceita como teu filho, porque também eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. E por favor, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a andar no teu caminho e na tua verdade todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte ou até que eu morra. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.